E aí, gente, vou gravar mais uma questão aqui para vocês, dessa vez do capítulo 5, certo? Então, essa questão aqui, ela é bastante didática, e eu gostei dela também porque ela volta, né? Assim como outras também, mas ela é mais simples. Ela, além do conceito desse capítulo, ela relembra também a equação de Bernoulli que a gente vai usar, certo? Então, a questão é a seguinte: o cotovelo da figura está preso por duas luvas elásticas para que não seja influenciado pelo resto da instalação. Sendo a área da sucessão 20 centímetros quadrados, então ele já dá a área aqui, a área é 20 centímetros quadrados, ou 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ele também dá a vazão volumétrica, né? 20 litros por segundo, certo? Que é igual, peraí, que é igual a 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, certo? Se alguém não entender isso aqui é porque eu expliquei até na monitoria passada. Centímetros quadrados para metros quadrados, basta multiplicar por 10 a menos 4, certo? E litros por segundo para metros cúbicos por segundo, basta multiplicar por 10 a menos 3. Então ele pergunta, qual será a força causada pelo escoamento do fluido, se a perda de carga é igual a 1 metro? A gente vai entender porque vai precisar dessa perda de carga mais para frente. Ele também deu a massa específica do fluido. Então vamos lá. A fórmula para calcular a força, certo? A força é dada pelo seguinte: força, força de escoamento é igual a P1 vezes área 1 vezes o vetor normal 1. Peraí, vetor normal 1 mais P2 área 2 vetor normal 2 menos, menos não, né? Mais a vazão máxima vezes a velocidade 2 menos a velocidade 1. Então, primeiro, a gente precisa entender quem é P1, quem é A1, quem é P2, A2. Então, lembre, o que tiver 1 é no ponto de entrada do fluido, certo? Ou seja, o fluido está entrando aqui, então P1 é aqui. O que tiver 2 é a saída, então é aqui, certo? Então, a gente precisa calcular aqui separadamente x e y, a força em x e força em y. Ela é uma grandeza vetorial, então ela tem componentes em x e em y. Então, para calcular fsx, a gente calcula essas grandezas aqui, todas elas, na direção x, certo? P1 é uma grandeza escalar, porque P1 na verdade é a pressão, né? Pressão é escalar, pressão não é vetorial. Então a gente não analisa se ela está em x ou em y, a gente simplesmente coloca ela, certo? Então, eu vou simplesmente colocar. Essa área 1, eu posso colocar simplesmente área, porque ela vai ser a mesma, certo? Ela vai ser a mesma, tanto no 1 como no 2. E esse meu vetor normal é quem? Meu vetor normal, aqui está falando vetor normal 1, então é onde está entrando aqui, é nesse tubo aqui. O vetor normal, ele é sempre, claro que é um vetor normal, perpendicular à superfície. Que superfície? A superfície da secção desse fluido, só que sempre para fora do tubo, certo? Ele é sempre para fora. Então, só que a gente está analisando em x isso aqui. E qual é, certo? A direção desse vetor em x? É zero. Só que é zero, porque ele está na vertical. Então, ele não tem direção em y. E claro, o y, eu esqueci de colocar y. A gente coloca sendo assim. E z e x aqui. Ele fala, né, aqui, que tem um plano vertical que é esse plano aqui. Mas aí é você que adota, certo? Você que adota isso aí de x e y. Porque no final a gente vai fazer o módulo mesmo, então não vai prejudicar muito, não vai fazer diferença. E isso, né, mais P2
P2 eu já disse que é escalar, então não tem por que esquentar a cabeça. Área 2 a gente coloca só A porque não, não tem diferença da área 1 para a área 2. N2, como é 2, é o que está saindo, o tubo que está saindo, né? Da parte do tubo que está saindo, que é essa parte de cima aqui. E o vetor normal agora, ele é para... Cadê só um momento? Ele é para cá, que ele sempre aponta para sair do tubo, certo? Para fora do tubo. Aqui ele aponta para baixo, e o tubo está aqui, ele aponta para baixo, e aqui ele aponta para a direita. E qual é a direção desse vetor, certo? Na direção x. É 1, certo? É 1. Ele é um vetor unitário, esse n. Por isso que a gente só coloca 1 aqui, é só para indicar a direção. Mas a vazão mássica multiplicado pela vazão 2 menos a vazão 1. Aqui a gente precisa ter cuidado, porque a gente está analisando em x. Então eu quero a vazão 2 em x menos a vazão 2, vazão 1 em x também. Quem é a vazão 2? A vazão 2 é no local que está saindo, ou seja, vazão 2 não, velocidade, desculpem. V2, certo? A componente x dessa velocidade é ela mesma, porque ela está na horizontal, certo? E V1 é quem está entrando aqui, a velocidade que está entrando. Mas percebam que a componente dela em x é zero, porque ela está na vertical. Então, organizando isso, a gente fica que fsx é igual a menos, certo? Isso aqui vai para zero, certo? Eu tenho um sinal negativo, certo? Então, eu fico com menos P2A menos, né? Mais não, menos também. Menos aqui, vazão mássica vezes a velocidade 2. Então, essa é a primeira relação que a gente encontrou. Para o x, para o y, né, a gente faz a mesma coisa, né? Aplicando isso aí para y, claro. Mesma coisa. P1, área 1, certo? A gente já pode colocar só a área, já que é a mesma. Vezes o vetor normal 1 na direção y. Quem é o vetor 1? Vetor na direção y. Como o vetor 1, o vetor unitário 1 é o do começo do tubo aqui, certo? E como vocês já viram, ele aponta para baixo, ele está na direção y. Só que ele está na direção contrária do escoamento, ou seja, ele está indo para baixo. Então, no lugar de multiplicar por 1, a gente multiplica por menos 1, certo? Isso tudo mais P2 vezes A vezes o vetor N2. N2 é esse aqui, certo? N2. Ele está na direção horizontal, ou seja, não contribui nada na direção Y. Então, isso aqui é zero. Mais a vazão, vazão mássica, né? Vezes a velocidade 2. Quem é a velocidade 2? É a velocidade 2 na direção Y. Velocidade 2 não. Velocidade 2 na direção Y menos a velocidade 2 na direção X. Velocidade 1, desculpa aqui. Na direção Y. Então, continuando, a gente fica que F, S e Y, certo? F, S e Y é igual a menos. Quando eu coloco isso aqui, eu fico com... Como eu tenho sinal negativo aqui e aqui, eu fico positivo, certo? Então, nem preciso colocar. É positivo. P1 vezes a área. Isso aqui vem para zero. Qual é a velocidade 2 na direção Y? A velocidade 2 é essa de cima aqui, só que percebam que ela está na horizontal, então a componente dela é zero em Y. E a componente da velocidade em 1 em Y é ela mesma, certo? É a própria velocidade, já que está indo para cima. O V1 aqui está indo para cima. Então é ela mesma.
Então a gente fica com... Como eu tenho isso aqui negativo, quando eu multiplicar por aqui vai ficar negativo também. Só que com o sinal negativo aqui de fora também fica positivo. Então fica que a vazão máxima vezes a velocidade 1, certo? Só que a gente precisa encontrar outras coisas ainda. Que outras coisas, certo? Para poder encontrar essa força. A gente não tem a pressão 2, nem a vazão máxima, certo? E nem a velocidade. Vamos encontrar primeiro as velocidades. Ó, velocidade 1 é igual a velocidade 2, certo? Por quê? Porque o tubo tem mesma área e mesma vazão, certo? E velocidade a gente sabe que é dada pela vazão dividido pela área, certo? Por quê? Porque a gente sabe que a vazão é igual a área vezes a velocidade. Então, isolando a velocidade, a gente fica com vazão sobre área. A vazão, ele deu que é 20 vezes 10 a menos 3. A gente viu lá em cima. A área é 20 vezes 10 a menos 4, que é uma beleza, né? Que a gente corta aqui, corta aqui. Isso aqui eu faço potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, eu repito a base, subtraio os expoentes. Menos 3 menos 4 vai dar 1 positivo, metros por segundo, certo? Tá, e agora? Agora a gente acha a vazão máxima. Como a gente acha a vazão máxima? A vazão máxima ela é dada pela vazão volumétrica, que é a que a gente tem ali em cima, multiplicada por a massa específica do fluido. Então, eu tenho que a vazão máxima vai ser 10, opa, 20 vezes 10 a menos 3, que é a vazão, multiplicado por 10 a terceira, que é a massa específica. 1000 ele deu, né? Então 1000 é igual a 10 vezes 10 a terceira. Então eu posso colocar. Aqui eu posso cortar menos 3 com 3, certo? Porque tem multiplicação de potência de mesma base. Ou seja, eu repito a base e são os expoentes. Menos 3 com 3 anula, fica 0. 10 elevado a 0 é 1. Então tenho que minha vazão máxima é 20 kg por segundo. Basta eu encontrar agora quem é a minha pressão 2. Só que eu não sei quem é a minha pressão 2. Eu sei quem é a minha pressão 1. Então eu aplico o Bernoulli. Aplicando o Bernoulli, eu faço o seguinte. Aplico em 1 e 2, eu fico com Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais a pressão em 1 dividido pelo peso específico. Isso tudo vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre o peso específico. Só que perceba uma coisa, esse tubo vai ter perda de carga, como ele disse. E a gente adiciona perda de carga onde? Se eu tenho um fluido que está escoando de A para B, o fluido A tem uma certa energia, só que ao longo do caminho, o fluido em A tem uma certa energia, só que ao longo do caminho, por causa do atrito entre o fluido e o tubo, essa energia, a parte dessa energia acaba se dissipando em forma de calor, certo? Então a energia que ele tinha em A, o fluido perdeu, em B vai ser menor. Só que se A é maior e B é maior, certo? Ou seja, no ponto 1 é maior que no ponto B, eu não posso deixar a energia aqui igualada a essa energia. É porque essa é menor. Essa daqui é menor. Então eu tenho que fazer o que para igualar? Somar nessa que é menor. Qual foi a energia dissipada? Ou seja, qual foi a perda de carga? Que ele deu lá em cima que foi 1. Certo? Então essa é a ideia da perda de carga, né? Equação de Bernoulli. Então vamos lá saber. Agora basta a gente fazer qual é o nosso plano de referência para aplicar Bernoulli. Eu vou escolher isso aqui, certo? Então, eu escolhendo aqui, eu sei que meu Z1 é 0, porque o plano de referência está passando justamente no ponto 1. E o meu Z2 é quem? É 1, porque a distância é o plano de referência. Então, fica que meu Z1 é 1. É 0, na verdade, né? Meu Z1 é 0. Minhas velocidades eu posso simplesmente cortar, porque elas são iguais em 1 e 2. Certo? Mais P1 sobre o peso específico. Igual a Z2, que a gente viu que é 1. Mais P2 sobre o peso específico mais 1. Então eu fico aqui P1
sobre o peso específico é igual a 2 mais P2 sobre o peso específico. Isolando P2, eu fico com peso específico multiplicado por, como eu tenho 2 aqui, né? Eu estou isolando P2, eu fico com P1 sobre o peso específico menos 2. Tá menos 2, gente, porque eu joguei esse 2 aqui para o outro lado, né? Ele passou para negativo. Eu só isolei jogando isso aqui multiplicando. E ficou assim. Então, organizando isso aqui da melhor forma, eu fico com... Quando eu multiplicar, fazer o distributivo, esse peso específico vai cortar com esse peso específico. Eu vou ficar apenas com a pressão em 1. Certo? Menos, quando eu fazer o distributivo, eu vou ficar com 2, né? Vou colocar assim para começar a organizar 2 vezes o peso específico. Lembrando que quem é o peso específico? O peso específico é a massa específica multiplicada pela aceleração da gravidade, certo? Então vamos lá. Quem foi P1? P1 aqui está marcado 200 kPa. Só que 200, eu não quero 200 kPa, eu não quero em kilopascais, eu quero em pascais. Em pascais, eu simplesmente troco o K por 10 a terceira para deixar normal, certo? Então eu tenho menos 2 vezes o peso específico. O peso específico é uma massa específica. A massa específica ele deu que é 1000, ou 10 a terceira, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, certo? Então fica que P2 é igual a... Eu vou transformar isso aqui para 10 a quarta, certo? Então é a mesma coisa, 200 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 20 vezes 10 a quarta. Eu simplesmente somo 1 aqui e diminuo um 0 aqui. Isso tudo menos 2. Então, como eu tenho potência de mesma base, né? Multiplicação de potência de mesma base, eu simplesmente repito a base e somo os expoentes. Aqui eu tenho 1, fico com 3 mais 1, vai dar 4. Então eu chego à conclusão que P2 é igual a 18 vezes 10 a quarta pascais. Pronto. A gente já tem tudo o que precisa. Agora basta a gente calcular Fsx e Fsy. Fsx e Fsy. Então vamos lá, só mudar a cor. Colocar preto. Fsx a gente achou que é menos P2 vezes A. Ou seja, Fsx é igual a menos P2 sobre A. Quem foi P2? A gente achou que é 18 vezes 10 a quarta. Quem é A? A gente sabe que é 20 vezes 10 a menos 4. Menos a vazão máxima que a gente achou foi 20. Vezes a velocidade que a gente achou foi 10. Eu corto esse menos 4 com esse 10 a quarta, né? 10 a quarta com 10 menos 4. E fico com Fsx é igual a... Isso aqui vai dar menos 3.360, né? Menos 360. Menos 200. Então, eu tenho que Fsx é igual a menos 560 newtons. É força, né? Não tem problema em dar negativo, porque é uma grandeza vetorial. Esse lado negativo significa que a força está contrária ao sentido que você adotou, certo? Então, indo para Fsy, certo? Quem foi Fsy, na verdade, que a gente achou? Fsy foi P1 vezes a área. Opa, essa vazão aqui é vazão máxima, né? Desculpem. P1 vezes a área. Quem é P1? P1 a gente já conhece, que é 20 vezes 10 a quarta. É essa vazão aqui. Que é essa pressão aqui, certo? Essa pressão aqui. 20 vezes 10 a quarta. Vezes a área, que é... A área é 20, né? 20 é 20. 20 vezes 10 a menos 4. Isso tudo somado com a vazão máxima multiplicado pela velocidade, que a gente viu que é 10. Logo eu tenho que Fsy vai ser igual, corto 10 a menos 4 com 10 a 4. 20 vezes 20, 400, menos 20 vezes 10, que é 200. Eu tenho que meu Fsy é igual a 200
newtons. Para a gente encontrar a força, o módulo, basta a gente tirar o módulo, obviamente. Mas para isso a gente faz o quê? Tira a raiz da soma dos quadrados, ou seja, fsx ao quadrado mais fsy ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz de fsx ao quadrado, que é menos 560 ao quadrado, né? Mais 200 ao quadrado. Tem que pedir auxílio aqui da calculadora para a gente achar em esse valor. Então, 560 ao quadrado mais 200 ao quadrado, e a raiz disso dá 594 newtons. Acho que errei em algum lugar. Não dava isso. Deixa eu ver aqui. Essa 560 aqui, né? Tá certinha. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa na mudança de valor aqui. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Tenha paciência. Tô tentando encontrar o erro. Tadã. Vou só conferir de novo. Ah, já sei, pessoal. Foi mal, ó. Isso aqui é somando, né? Eu coloquei subtraindo. Então, isso aqui, deixa eu só apagar aqui. Desenhar. É 400, certo? É 400. 400 ao quadrado. Então, refazendo aqui. Refazendo. 560 ao quadrado. Ao quadrado. 560 quadrado. Quadrado. Mais 600. 600 não, 400, né? Olha, minha gente, é o sono e a gripe aqui, mas olha, não é 400, é 600 aqui, né? 400 mais 200 dá 600. Então, deixa eu só apagar aqui. Bom, fazendo tudinho aqui vai dar 820 newtons. Então, qualquer dúvida, vocês falam aí. Desculpem pelo errozinho aqui no final, mas acho que vocês conseguiram entender a lógica da questão aí, certinho?